Esse assunto que nós vamos conversar aqui neste domingo hoje e no próximo, é um assunto que nós já trabalhamos com os jovens em uma ocasião, e desde essa ocasião eu já queria conversar com a igreja sobre o assunto. A inspiração para o título, né, desse assunto aí é uma música do cantor João Alexandre, chamada Abismo de Gerações. Quem conhece essa música aqui? Deixa eu ver. Quase ninguém conhece. Vou mandar no grupo da igreja depois. É muito legal. Já é uma música antiga, né? E desde essa antiguidade dessa música, já mostrava-se a diferença entre as gerações. É o pai e o filho cantando a música. O pai falando da dificuldade que ele tem de entender a cabeça do filho, e o filho falando da dificuldade que ele tem de entender a cabeça do pai. Essa música é muito legal, vou mandar lá depois para vocês escutarem, mas ela dá nome à nossa palestra aqui hoje. Então, vai ser um momento assim, talvez hoje menos interativo, porque nós não temos tanto tempo para vocês participarem tanto, mas no próximo domingo eu quero vocês participando ainda mais, porque a ideia também é que a gente ouça aqui as opiniões diferentes, né? Eu convoquei os jovens e falei, olha, vocês não viram toda a palestra está mais completa agora, e é importante que vocês estejam lá, para vocês ouvirem o que os mais velhos têm para falar, e também falarem para que eles ouçam vocês. Vamos orar então? Pedir a Deus para nos abençoar? Deus, nós já estamos na sua presença, e queremos te agradecer por isso, e queremos te pedir agora, nos ensina através desse tempo aqui agora de palestra, de meditação, de reflexão, nos dá a instrução da parte do Senhor, nos ajuda, Deus, a viver melhor, a ter, Deus, uma unidade que vem do Senhor para a nossa igreja, nos ajuda, Deus, a vencer esse conflito de gerações, Deus, construir pontes sobre esses abismos que há entre uma geração e outra. Nos ajuda, Deus, a ver na prática o que a Tua palavra diz, quando o Senhor nos afirma que o poder do Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nos ajuda a compreender isso nesses 2 domingos. Nós te pedimos e cremos que o Senhor vai nos responder. Amém e amém. Amém. Opa, já ia falar... Se a Verinha não estava aí hoje, ela veio por trás. Foi a Verinha mesmo que trouxe? Foi não? Quem foi? Quem? Poxa, Edilson, valeu, hein, cara. Nossa, bem lembrado, muito obrigado. Estava precisando. Nós vamos fazer o seguinte, o objetivo desses 2 momentos nossos, nesse domingo agora e no próximo, são esses 2 aí. Na parte 1, que é hoje, a gente vai reconhecer as diferenças entre as gerações. Então, talvez hoje vai ficar um conteúdo um pouco extenso, mas pode sim, se houver dúvidas, vamos combinar o seguinte. Se enquanto eu estiver falando houver dúvidas, pode levantar a mão e perguntar sobre o assunto de hoje. Os comentários a gente deixa para o próximo domingo, ok? Quero contar uma história, quero contar para o próximo domingo. Se houver dúvida realmente, você pode levantar a mão e perguntar aqui hoje. Combinado? Então, hoje a gente vai reconhecer as diferenças entre essas gerações, e no próximo domingo nós vamos falar um pouco sobre como gerenciar os conflitos que há entre essas gerações aí. Então, quando surgiu esse negócio de gerações aí, de analisar essas gerações, de estudar, de classificar as gerações que existem ainda hoje, isso surgiu principalmente por uma demanda de que a gente vive um momento muito diferente na história do mundo hoje. Que momento é esse? A expectativa de vida do ser humano está crescendo muito. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão chegando a 80, 90, a minha avó, por exemplo, paterna, está com 93 anos, cadê minha mãe? 93 anos, né, mãe? 93 anos, já enterrou 3 maridos, né, mãe? 3 maridos, exatamente, e chegou aos 90 no pique,
A gente estava comentando ontem que minha avó paterna, apesar de ela não estar lúcida mais, o corpo dela ainda está bem resistente mesmo, bem de saúde. O problema foi a mente dela mesmo, que envelheceu e aí vieram os problemas na mente, ela não dá conta de algumas coisas hoje mais. Então, não se lembra de muita coisa, às vezes não fala coisa com coisa, mas 93 anos. Ou seja, a expectativa de vida do ser humano está aumentando. Se você falasse há 50, 60 anos atrás que alguém viveria até os 93 anos, seria difícil de acreditar. O que foi, Daniel? Então, olha bem, olha esse gráfico e dá uma olhada. Eu tentei trazer o gráfico mais simples que eu encontrei. Nos anos de 1940, a expectativa de vida era em torno de, no máximo, 50 anos. Chegava próximo a 50 anos, sabia disso? A pessoa nascia e se ela vivesse mais do que 50 anos, ela já estava acima da média. Em 1950, no gráfico, ele dá até uma quedinha, diminui um pouco. Década de 60 já melhora o negócio. E aí a gente vai ver que vai uma crescente, e hoje a gente tem ali no ano 2020, em torno de 80 anos a expectativa de vida. Por isso estão mexendo na sua aposentadoria, querem os profissionais trabalhando mais tempo mesmo, porque está fácil mais esse negócio, o povo não morre fácil, mas quer parar de trabalhar muito cedo. Então, estão mexendo em tudo na sociedade por causa da expectativa de vida que está crescendo. E quando começaram a falar sobre isso aí, foi no período pós-Segunda Guerra Mundial. A guerra tinha acabado, o mundo estava em reconstrução, e um país, que é um país que saiu muito à frente depois da guerra, que é os Estados Unidos da América, eles começaram a classificar as gerações de pessoas a partir daí. O foco dessa classificação é meramente comercial, sabia disso? Então tudo que a gente vai ver aqui hoje foi feito, foi pensando em como você gasta o seu dinheiro, o que você gosta de fazer, para saber o que fazer para vender para você. Então, basicamente, o objetivo de classificar as gerações é esse daí. Mas acabou sendo útil para outros aspectos também. Por exemplo, a gente tem hoje no mercado de trabalho um problemão. Você tem jovens entrando no mercado de trabalho, jovens de 20 anos, por exemplo, entrando no mercado de trabalho, convivendo com pessoas muito mais velhas que elas no ambiente de trabalho. E às vezes essa convivência sai faísca. Às vezes não funciona bem, geralmente não funciona bem. Porque não conseguem se entender, não conseguem, a visão de mundo é muito diferente. Tem uma palavra chamada cosmovisão, que é a forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga a vida, as pessoas. Isso é cosmovisão. A cosmovisão das gerações são muito diferentes. E aí, você tem pessoas no mesmo ambiente de trabalho, convivendo, você tem pessoas no ambiente familiar, com idades diferentes, porque hoje também algumas pessoas mais velhas têm filhos. O nosso exemplo aqui dentro da nossa igreja é o pastor Carlos Emílio e Lúcia, que tiveram Daniel Sabino com qual idade? 42 anos. Isso aí já é acima da média, já é fora da média, para ter filho. Então, e você tem pessoas mais velhas tendo filhos, né? E isso tudo, essas pessoas muito diferentes, convivendo no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo ambiente familiar, geralmente tem um conflito porque pensam muito diferente. Agora, a igreja está se despertando para uma outra realidade, que eu acho que talvez estejamos nos despertando tardiamente. Este conflito está aqui dentro da igreja. Essas gerações estão convivendo aqui dentro da igreja. Esse mundo diferente, o mundo diferente na cabeça do Pedro Henrique e o mundo que é muito diferente da cabeça do Cláudio, por exemplo, estão aqui na mesma igreja, cultuando ao mesmo Deus. É um só Senhor, um só corpo, uma só fé, mas as cabeças são muito diferentes. Então, a gente vai começar fazendo
o negócio é o seguinte, essa diferença nas gerações provoca algumas mudanças na forma como nós comemos, como nos vestimos, como consumimos, as músicas que gostam geralmente é diferente. E eu tenho uma foto aqui que mostra bem o que é o abismo de gerações. Dá só uma olhada. Olha aí o abismo de gerações, gente. Galera do Pedro Henrique aí gosta de calça rasgada, né? Eles rasgam as calças. Enquanto uma geração... Olha bem, enquanto uma geração às vezes vai lá e rasga a calça para ter um buraco na roupa, a outra não consegue conter o buraco na roupa. A gente vai fazer aqui hoje de manhã um teste de gerações, então, para a gente começar a identificar aqui as gerações que temos aqui hoje de manhã com a gente. Tá ok? Pode ser? Então eu vou apresentar algumas imagens e vou pedir pessoas, eu prefiro escolher essas pessoas para falar com a gente. Vamos pedir elas para vir aqui à frente para ficar mais legal? Deixa eu ver, o Matheus Dutra está aqui? Pode me ajudar aqui, Matheus? Matheus Dutra, vem cá para frente. Deixa eu ver quem mais. Quem aí se considera terceira idade e pode me ajudar aqui, que quer vir aqui para frente para ajudar? Terceira idade, de verdade. Verinha? A Verinha é uma terceira idade muito moderninha, né, não? Mas vem, Verinha, vem você. Verinha Campos. E vamos pegar... Vamos pegar um... Deixa eu ver... Pode ser a Adriana? Adriana, do Paulo, pode vir aqui para frente para me ajudar também? Vamos fazer o teste de gerações aqui agora. Ô Vera, você tem qual idade, Vera? Você não tem para mim qual idade? 65. 65. Tem alguém com mais de 70 anos aqui hoje? Tem? Ô Criolo, pode ser você, Criolo? Você pode me ajudar aqui? Chão molhado. Isso. Me ajuda aqui. Nós vamos apresentar algumas imagens na tela. E aí eu quero que vocês comentem. Pode vir para cá, Criolo, para ficar mais fácil o pessoal vir. E aí vocês vão me falar. Pode ficar do lado da Adriana ali. Vamos começar com o Matheus. O Matheus vai falar com a gente o que é isso aí, Matheus. Sei lá. Você não sabe o que é isso, não? Você não tem noção do que é isso? Gente, suas meninas... A Verinha falou que minhas meninas conhecem. Você não tem noção do que é isso? Não. Você falou que parece com o quê? Vassoura. Vassoura. Você conhece isso, Pedro Henrique? Daniel? Enceradeira? Adriana conhece isso? A Adriana já conhece. É um escovão para dar brilho no piso. O escovão. O que é isso aí, crioulo? Escovão mesmo. Escovão. Isso aí é o que, Verinha? Escovão. Escovão, enceradeira, né? Algumas pessoas conhecem por nome diferente. Ou não é? Não é? Tá vendo? Não entendo também, Matheus. Bate. Nós somos da mesma geração, cara. Tentei estudar essa geração aí para ver se eu compreendia, mas...
Agora vamos ver isso aí, Mateus. Presta atenção que Mateus Campos também é cultura, gente. O que é isso aí? Ferro de passar roupa? Palmas para Mateus, gente. Ele descobriu o que é isso aí. Mas o formato também ajuda, né, cara? Mas cadê a tomada dele? Como que ele funciona? Como que ele esquenta para passar roupa? Não tem noção. Fala pra gente, crioulo, como funciona esse ferro aí? O ferro funciona com brasa esquentando. Coloca a brasa lá dentro. A Adriana nunca passou roupa com ele não, né, Adriana? Já viu na casa da avó. Verinha, você sabe me falar que moeda é essa aí? Não, uma dica, não é nem real e nem dólar. Sabe me falar que dinheiro é esse aí? Não? Chama moeda. Que moeda é aquela ali? Você consegue ver? Sabe que dinheiro é esse aí? Me apertou mesmo. Te apertou, crioulo? Sabe não? Adriana, sabe falar? Mateus, sabe não? Tá vendo? Tá atraindo a geração de vocês aí, ó. Ó, não pode, a plateia não pode responder não, gente. Deixa o pessoal aqui. Adriana, qual é o nome dessa moeda? Bitcoins. Bitcoins é uma criptomoeda. Ela não existe na verdade, viu, gente? No mundo físico não existe. Pois é, no mundo físico não existe. Mas existe no mundo virtual. E é uma moeda mesmo. Esse negócio aqui, gente, a gente consegue comprar coisa com esse negócio aí. Alguém sabe me falar quanto está valendo o Bitcoin hoje? Vale mais do que o real, pelo menos? Muito mais, né? É uma moeda no mundo virtual. Quem aqui conhece o Bitcoin? Levanta a mão. Quem conhecia? Aí, Verinha. Isso aí, Verinha. Falando que a Verinha é uma terceira idade moderninha. Quanto? Reais? Um Bitcoin vale 33 mil reais hoje. Essa moedinha aí vale 33 mil reais hoje. Estou falando, esse povo está mudando as coisas. Vamos para frente aqui. Você conhece esse cara aí, Mateus? Poxa, Mateus Campos é cultura mesmo. Quem é esse cara aí, Mateus? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ele identificou Roberto Carlos. Você sabia quem era, Mariane? Não? Júlia, sabia quem era esse cara aí? Também não, tá vendo? Dodô? Iago, você sabia quem era esse cara aí? Adriana, essa mulher ali, quem é? Xuxa Meneghel. Quem é a Xuxa Meneghel? A rainha dos baixinhos. Rainha dos Baixinhos. Você assistiu o programa da Xuxa quando você era criança? Muito. Crioulo, você pegou a época da Xuxa, Crioulo? Você assistiu o programa da Xuxa? Muito, muito. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você lembra da Xuxa, então? Não lembra, Crioulo? Agora, hoje em dia tem um outro apresentador que é considerado o rei dos baixinhos. Vê se você conhece aquele cara ali, Crioulo. Esse cara de cabelo vermelho aqui, você conhece? Sabe quem é? Não. Nunca viu esse cara não, Crioulo? Eu já vi, mas ali por foto eu não estou conhecendo. Crioulo falou que já viu, às vezes... Crioulo falou que talvez já viu em algum lugar, mas não está conhecendo. Sabe quem é esse cara ali, Adriano? Verinha? Esse aí é o Felipe Neto. É talvez hoje a personalidade que mais influencia crianças no Brasil hoje. É a família Neto. Família deles. Ok? Já deu para ver alguma diferença aqui entre esses quatro aqui?
O Criolo tá perguntando aqui se Felipe Neto é um palhaço. É. Matheus Dutra, fala pra mim o nome daqueles 4 brinquedos ali. Birosca, carrinho de rolimã e xilingue. Poxa, esse pessoal da Pirapora, viu, cara? Pirapora é raiz, né? Deixa eu ver aqui, alguém tá sentado aqui pra... Iago, você conhecia esses 4 brinquedos aí, Iago? Deixa eu ver... Damari Sabino, você conhecia esses 4 brinquedos? Os 4? Alguém não conhecia esses 4 brinquedos aqui? Você já brincou com eles, Matheus? Já? Você tem um carrinho de rolemã? Que isso, cara? Me chama lá para brincar então um dia. Eu moro numa rua que tem um morrão, dá pra gente descer lá. Pessoal da minha célula, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, ó. O pessoal da minha célula, outro dia, estava planejando, Guilherme, Val, Aurélio, vamos construir um carrinho de rolimã top pra gente, desse grandão que vai 3, 4, pra gente descer o morro da casa do pastor Emerson. Frear com cabo de vassoura. Olha bem, deixa eu só comentar aqui sobre esses brinquedos. Por exemplo, na minha época, eu peguei ainda a fase do carrinho de rolemã. Mas eu aprendi a admirar carrinho de rolemã com meu irmão. Meu irmão, ele brincava, ele construía, ele, meu primo, e eu ficava fascinado com aquilo. Eu peguei também essa época aí. Mas o Matheus é fora de padrão, que a maioria das crianças não conhece esse negócio aqui não, viu, gente? Não conhece esses brinquedos, nenhum desse. Não é? Quem? Pois é. O teste, né, Janara? Domingo que vem, desafio para o Matheus Abraão. Vamos trazer um peão, ver se ele sabe jogar peão mesmo. Fechou. Ele aceita o desafio, viu? Vamos ouvir o crioulo aqui, gente. Companhia, nós adultos, velhos, as crianças chegam, vai aprender com nós velhos. Vai aprender com... Tem que aprender, né, crioulo? Se não aprender, tá perdido. Crioulo, deixa eu perguntar uma coisa aqui, gente. Esse negócio aqui significa alguma coisa para você? Como é que é? Aqui é o G embaixo. Um G, tem uns desenhos. Isso aqui, você conhece alguma coisa? Isso aí significa algo para você? Para mim, o telefone lá. Um telefone. De cara ali, o pingo no I ali, não entendi bem, não. Verinha, você sabe falar o que é cada um desses itens ali? Alguns eu sei. Atenção, a Verinha falou que alguns ela sabe. Quais você sabe ali, Vera? O Facebook, né? O Google, o WhatsApp, o aplicativo Esqueci, também não sei. Já foi bem, viu, Verinha? Já foi bem. Vamos ver a Adriana. Adriana Fortunato, sabe identificar todos? Todos não. Vamos ver quais desses ícones aí a Adriana Fortunato sabe identificar. Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Twitter. Show. Você viu que à medida que vai ficando mais novo, vai avançando, vai sabendo mais identificar. Vamos ver como está Matheus. Matheus Dutra. Facebook, YouTuber, Twitter, Snapchat, Google+, Instagram, WhatsApp, PixArt. Quem? Qual é o último? PixArt. Pinta. Raimundão. Você conhece esses trem aqui, Raimundo? Uns 4. Deixa eu contar para vocês aqui.
Eu, para dar a palestra, eu tive que pesquisar que fantasminha era esse aqui, que eu não conhecia, não. Gente, tô abrindo meu coração, sendo sincero com vocês, ó. E eu não gostei desse trem, não. Esse trem é meio esquisito, esse trem não é de Deus, não. Não é, não. Este aqui foi postado pela Andiara Dutra Campos nessa semana. Todos eles foram, né? Quem gosta de caçar Pokémon aí com aquele joguinho do celular, a Verinha já fazia isso. Mas não era com o celular, é com essa ferramenta aí. Você sabe o que é isso ali, Pedro Henrique? O que é aquilo ali? Você já foi piolento, né? Quem nunca foi piolento? Ô, crioulo, sua mãe usou muito aquilo em você, crioulo? É bastante. Bastante. Ela também usou para tirar piolho dela. Você conhecia, né, Adriano? Matheus, você conhecia aquilo ali? Já teve piolho também? Sua mãe já matava piolho em você com aquilo ali ou não? Ah, Matheus, gente, atenção, o Matheus Ultra fez questão de falar o seguinte: minha mãe já catou piolho em mim com aquilo ali, mas hoje não tem mais não, tá? Deixou claro pra gente ali que não tem mais. Pra terminar, pra confundir vocês aqui, o que é aquilo ali, Matheus? O que é aquilo ali? Fita cassete. Mas a fita cassete está lá dentro, né? E o aparelho, como chama? Como chama o aparelho? Oh, não. Sei lá. Dizer que o aparelho chama Spotify. Quirolo, você conhece aquele aparelhinho ali? Não. Adriana. Tá me parecendo o Walkman. Walkman. Isso, você conhece, né, Verinha? O que você acha que é? É Walkman também. Walkman. Agora, a marca desse aparelho aí. Alguém já viu? Conhece essa marca ali, Verinha? Adriana Fortunato, conhece essa marca? Não? Isso aqui, na verdade, não existe ou existe, mas é algo bem personalizado. É um design que criou. E é mais decorativo do que tudo. Pegaram algo antigo, um aparelho antigo, que era para tocar música antigamente, né? Você coloca a fitinha lá e ouvia 6, 7 músicas, depois virava a fita para ouvir o outro lado. Não era assim que funcionava, Boni? Não era? Então, agora, o que é essa marca Spotify? É uma plataforma de música, onde você não precisa mais de fita, DVD, CD, não precisa de nada disso mais. Você baixa ele no seu celular. Se você tiver uma conta que você paga por ela, melhor ainda, porque você escuta música ilimitada, tudo que é música do mundo inteiro você vai encontrar nesse aplicativo e ouve música o dia todo. Ok? Então pegaram essa ideia aí para tentar ligar as gerações. Você conhecia esse aparelho, Júlia? O aparelho já ouviu falar. Nunca saiu, nunca ouviu música, não? Nesse aparelho, não? É? Então, vamos aplaudir nossos ajudantes aqui. O Crioulo falou que tem coleção de fita lá. Obrigado, viu, Crioulo? Já deu para ver que nós temos muitas gerações diferentes aqui hoje. Geração antiga, Matheus? Devia ter pegado a Lara, né?
Pode deixar que eu vou arrumar algo para você no próximo domingo. Vou aprontar para o seu lado no próximo domingo. Então, gente, eu já falei isso aqui, que essa classificação surgiu no período depois da guerra com objetivo comercial, meramente comercial. Isso vem se desenvolvendo. A primeira geração que é classificada, então, eles classificaram para a gente, é chamada de geração dos tradicionais, ou chamada também de geração silenciosa, porque é talvez a geração que tem menos voz hoje na sociedade. Por isso chamada também de geração silenciosa. São pessoas que têm mais de 75 anos para lá. Então a gente tem uma referência aí hoje, por exemplo, o Pelé, o jogador de futebol aí, o melhor de todos os tempos, o maior de todos os tempos. Olha essas características que a gente vai citar aqui agora, de cada geração. Talvez você vai lá e vai pensar o seguinte, mas poxa vida, eu não sou essa descrição que estão colocando aí. Eu me classifico sim nessa geração que o pastor Emerson falou, mas eu não sou desse jeito. Isso aqui são estudos, viu gente? Estudos sociais não são exatos, inclusive as datas que vão aparecer não são exatas, são aproximadas. E aí, talvez você não seja esse perfil, mas a maior parte das pessoas que nasceram no período que você nasceu, seguem esse perfil aí. Quem nasceu entre os anos 1925 e 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou neste ano de 1945, são chamados de geração dos tradicionais, ou geração silenciosa. Eles são conhecidos por serem dedicados, entendem e se conformam com sacrifícios, ou seja, sabem que para eu vencer na vida eu tenho que lutar mesmo, tenho que fazer sacrifício, eu tenho que correr atrás, para eu comer, para eu colocar o pão dentro de casa, eu tenho que me esforçar mesmo. Então eles se conformam com sacrifícios para alcançar alguma coisa. Admitem recompensas tardias, ou seja, são pacientes, sabem esperar, são muito tranquilos até, comparado com outras gerações que a gente vai ver aí na frente. Sabem esperar, sabem que as coisas não acontecem de uma hora para outra, a solução não vem de uma hora para outra, e aquilo que eu quero nem sempre eu vou ter, não é isso? Minha mãe já diria, você não é todo mundo tem, mas você não é todo mundo. Então, essa geração, eles se conformam bem com esse tipo de situação. Se conformam muito também com hierarquia e formalidades. Para esse pessoal aqui, hierarquia e formalidade é importante. Demonstra organização, demonstra excelência. Quando eu falo de hierarquia, sabe que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse pessoal aqui sabe disso assim, de uma forma intensa mesmo. Fazem isso muito bem, gostam disso. Se não há uma hierarquia, se não há uma formalidade, para eles atrapalha, incomoda. São burocratas, gostam de coisas difíceis. Às vezes aquilo que para a gente dificultar a situação, para eles não é. Para eles é muito bom. O dever vem antes do prazer e são bons em tomar decisões pressionados. Esse pessoal aí, eles entendem que eu tenho que fazer, então o prazer é sempre secundário. Aquilo que eu gosto de fazer é depois, o cuidado comigo mesmo é depois, essa questão do sacrifício pelo outro é mais fácil para eles, e são muito bons em tomar decisões pressionadas. Por que isso? Eles acabaram de sair da guerra, aí a gente tem o principal meio de comunicação dessa geração, era rádio. Então, as notícias que eles chegavam até eles, a forma como enxergavam o mundo dependia muito daquilo como o rádio trazia até eles. Esse pessoal aí, eles têm algo muito importante da gente considerar, que eles reconstruíram o mundo depois da guerra. A guerra terminou em 1945, o mundo destruído, muita gente morta, a população do mundo havia reduzido muito por causa da guerra, então eles reconstruíram o mundo, porque tiveram muito trabalho até para isso. Então, essa geração dos tradicionais, eles são muito reconhecidos por isso. Nós devemos a ele a reconstrução, a este pessoal, a reconstrução do mundo pós-guerra, tá ok?
Então, essa aí é a primeira geração que foi classificada aí por esses especialistas, sociólogos, psicólogos. Depois deles vai surgir uma nova geração, nascidos aproximadamente entre os anos 1946 e 1964. Hoje esse pessoal tem em torno de 56 até 74 anos. Esse pessoal é chamado de Baby Boomers. Que é isso, pastor? Nem sei se meu inglês está correto, a pronúncia, mas significa explosão de bebês. Por que explosão de bebês? Porque esse pessoal aí ainda também não tinha televisão. Então, se vamos fazer alguma coisa, vamos fazer neném. E eles nasceram dessa concepção. Olha aqui, eu falei que a geração dos tradicionais, eles só tinham rádio, não é isso? Essa geração Baby Boomers aí, são filhos da geração anterior. E o que aconteceu foi que em todo o mundo, e principalmente nos Estados Unidos, nasceu muita gente nessa geração, muita gente mesmo. As famílias eram enormes. Nos Estados Unidos, a demografia, né, aquilo que calcula quantas pessoas nasceram, eles consideram realmente foi uma explosão de bebês nesse período aí. Então, você vê famílias muito grandes nesse período. Você vai perceber que eles são frutos, carregam consigo questões que a outra geração trouxe, ou seja, os pais deles ensinaram a eles disciplina. Os pais desse pessoal aí, esse pessoal, os tradicionais, criaram esse pessoal que nasceu nessa geração, que sabe como? Seguinte, olha, cala essa boca e come essa comida toda, porque na minha época eu não tinha o que comer. Então, esse pessoal da geração Baby Boomers foi criado assim. Eles herdaram coisas que os pais deles trouxeram. Disciplina, hierarquia, eles também são dados à hierarquia, porque trouxeram isso, mas já começa a frustrar um pouco essa relação aí com hierarquia, com ordem. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com essas próximas gerações. Mas essa geração ela é muito conhecida principalmente por esse crescimento muito expressivo. Muita gente repovoaram a terra, né? Parecia a família de Noé depois que saiu da arca. Vamos repovoar a terra. São pessoas revolucionárias, moldadas com grande disciplina, mas céticos em relação à autoridade. Por quê? Vieram de uma Segunda Guerra, onde abusaram muito de autoridade, né, na Segunda Guerra. Então já começaram a desconfiar. Esse negócio de hierarquia, ok, mas não é qualquer um que pode estar lá em cima no topo, não. Começaram a questionar quem é que está mandando. São independentes, transformadores, focam no curto prazo e sabem trabalhar pressionados. E herdando também a geração anterior, eles tendem a priorizar o trabalho, gostam de trabalhar, entendem que se eu não trabalho, eu não tenho comida em casa. Se eu não trabalho, eu não vou conseguir desenvolver minha vida. Esse pessoal aí, eles marcaram uma revolução cultural na humanidade. Sabe por quê? Falei que eles são revolucionários, né? Lembrando então que eles são os filhos daqueles que viveram na guerra, tudo que eles não queriam mais era guerra. E esse pessoal aí viveu a chegada da TV. Início da TV, em 18 de setembro de 1950, foi a primeira transmissão de TV aqui no Brasil, para você ter uma ideia. Então esse pessoal já começa com algumas tecnologias a mais, começa a ter acesso a algumas coisas que os pais deles não tiveram, e isso os motiva a fazer algumas mudanças na forma como enxergam o mundo, na forma como se vestem, e um trauma: não queremos guerra nunca mais. Qual o lema dessa geração então? Paz e amor. E eles vivenciam o início então aí do movimento hippie, que foi uma revolução cultural em todo o mundo, e eles pregavam: faça amor, não faça guerra, e muito rock and roll,
e droga é algo bom, maconha e LSD, então, tem que ser liberado esse negócio. Esse pessoal já começou com isso. A gente acha que isso é novo, mas esse pessoal já, não, maconha é bom, maconha é tranquilo, deixa a gente zen, a gente quer mais curtir a vida. Então, esse pessoal aí que hoje tem entre 56 e 74 anos, foram os que começaram essa revolução cultural. E marca-se por eles o início do movimento hippie no mundo e no Brasil também. Uma novidade que surge nesse período aí. Quem sabe o que é isso aí? Mulherada sabe, né? Nesse período aí, surgem as pílulas anticoncepcionais. A mulher começa agora a ter controle sobre a natalidade. Isso aqui facilitou muito a ideia dos hippies. Por exemplo, de faça amor, não faça guerra. Ou seja, sexo tem que ser liberado para que a gente viva em paz. Sexo de todas as formas, de todas as idades, em todas as idades, independente se você é casado ou não, esse pessoal começou com isso. Porque agora eu não preciso mais me preocupar. Não vou ter uma gravidez indesejada, então eu posso fazer. Esse pessoal começou a revolucionar o mundo com essas ideias aí. Por isso essa geração é chamada de uma geração revolucionária. A gente tem uma pessoa dessa geração aqui na nossa igreja. Calu Sabino. É geração baby boomers. Essa geração que revolucionou o mundo, então, é a geração do pastor Carlos Emílio. E acreditem vocês ou não, ele já teve cabelo comprido. Eu já fiquei sabendo que ele usava cabelo grande, comprido, calça boca de sino e camisa. E usava ele falou comigo já, é o portão que bateu, gente. Não é no carro de ninguém, não, o portão ali fora. Ele já falou comigo que ele já usou uma camisa que mostrava a barriguinha, cara. Sério? Era a moda na época, calça boca larga, camisa curtinha, mostrando a barriguinha. Cropped. Mais ou menos isso aí. Ele contou que certa vez ele estava no ônibus, se eu não me engano, e aí uma criança foi fazer alguma coisa, e aí a mãe da criança, cuidado com a moça aí, porque ele tinha o cabelo grande. Pastor Caluzão. Então, essa geração, eles marcam uma revolução cultural na história da humanidade. Ok? Até que tudo bem com essa geração aí? Essa geração vão fazer filhos, mas muito menos filhos. Então, essa explosão demográfica tem uma queda agora, principalmente por causa da pílula anticoncepcional, né? E agora a gente vai ter a geração X, que já é uma geração menor. Hoje eles têm em torno de 40 a 55 anos, nasceram aproximadamente entre os anos 1965 e 1980. E esse pessoal aí, eles carregam consigo algumas marcas também, que toda geração tem características bem próprias delas, e talvez vocês já estejam se identificando. Eles buscam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O que é esse negócio aqui? As gerações anteriores estavam acostumadas ao quê? Eu trabalho, tenho que trabalhar para ter o alimento dentro de casa, não é isso? O dever é antes do prazer. Aí esse pessoal que começa a mudar isso, começa a dizer, não, peraí, se eu não começar a cuidar de mim, eu vou morrer muito cedo. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter um tempo para mim, eu tenho que ser sócio de um clube, eu tenho que ter tempo para lazer, eu tenho que ter tempo para assistir um filme, eu tenho que ter tempo para ir no cinema. Começam a se preocupar muito com o tempo de qualidade em família também. Eu tenho que ter tempo para minha família. Minha vida não pode ser só trabalho, trabalho, trabalho. Então eles buscam um equilíbrio, eles começam a buscar esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esse pessoal que tem hoje entre 40 e 55 anos. Agora, tem uma característica deles que vai influenciar diretamente nas gerações que vão vir depois deles. São super protetores. Essa geração X aí olhou o passado,
viu tudo que os jovens e as crianças sofreram e falaram o seguinte: meus filhos não. Meus filhos, vou cuidar melhor deles, vou tentar dar uma educação melhor para os meus filhos. Meu filho vai tomar Danoninho. O culpado da geração de Danoninho é a geração X. Todinho, Nescauzinho, usar Johnson na bundinha do neném todo bem cuidado. Eles são super protetores. Isso aqui é uma das características mais fortes da geração X. Super protetores, principalmente dos filhos. Muito focados em dar para os filhos qualidade de vida. Esse pessoal aqui é muito focado nisso. São os primeiros grandes empreendedores que vão surgir. São muito bons em empreendimentos. São extremamente independentes, buscam independência financeira muito rápido. Gostam de trabalhar no ambiente de equipe. E é a primeira geração que verdadeiramente domina os computadores. Aí você vai falar, o quê? No Brasil? Realmente, a gente no Brasil, principalmente, a gente não tem essa realidade dessa geração dominando computadores. Mas não tanto para a gente que é pobre, né? Mas essa geração aqui foi a primeira geração que começou a melhorar os computadores, começou ali a fazer o negócio, essa revolução da informática acontecer. Esse pessoal dominou esse negócio e começaram a vender, o computador começou a se tornar algo comum na geração deles. Então, eles dominam os computadores, mas os computadores que eles dominavam era esse aí, gente. Porque o Pedro Henrique já pensou, olha, dominar os computadores, já imagina um tablet, não um celular. Não, os computadores que eles dominaram era esse daí, ó. Um outro detalhe sobre essa geração também é que eles encararam o tempo do regime militar no Brasil. Enquanto o restante do mundo estava vivendo paz, amor, libertinagem, no Brasil havia o regime militar. Esse pessoal aí que viveu nesse tempo. Para a felicidade de alguns e tristeza de outros. Ou felicidade em partes e tristeza em outra parte. Então, a gente tem essa realidade nessa geração X aí. E esse é o computador que eles usavam. Mas a principal marca deles é o quê? Super proteção com os filhos. Com isso, eles geraram a geração mais legal de todas. A minha geração. Os filhos da geração X são chamados de geração Y, ou conhecidos também como geração Millennials, porque é a primeira geração que na juventude deles, eles viram a mudança de milênio. Saímos de um século para o outro, mudamos de 1000 para 2000. Essa é a primeira geração que tinha consciência do que estava acontecendo nessa transição. A geração mais jovem. Essa geração aí, nascida, volto a repetir, aproximadamente entre os anos 1980 e 95. Lembrando que essas datas não são exatas, viu, gente? Eles têm hoje entre 25 a 49 anos. 40 anos, desculpa. 25 a 40 anos, querendo estender. Pode estender um pouquinho, né? Não é não, Diara? Não é não? Você também não é não? Gente, a geração Y é uma geração... Olha aqui, a geração X, né, Antônio? A geração Y é uma geração que ela teve muitas facilidades em relação às outras gerações. Se você comparar esse pessoal aqui com as gerações anteriores, tiveram muitas facilidades. E isso fez deles uma geração muito conhecida, sabe por quê? Autoestima. É a geração com maior autoestima elevada. São pessoas que chegam, não, deixa comigo que eu resolvo. Não deixa que eu vou fazer, não, eu sou bonito mesmo. A geração que formou os pastores mais bonitos e inteligentes da história, a geração Y. Mas esse pessoal aí,
eles também tiveram alguns problemas, né? Eles são conhecidos como a geração da internet, porque agora, além de computador, eles têm internet disponível. Estão sempre conectados por isso. É lógico que isso aí foi um processo ao longo dos anos, mas eles foram a primeira geração a se manter conectada, a desejar essa conexão. Se desenvolve no meio da era da informação e avanços tecnológicos. É uma época onde muita coisa mudou na tecnologia. Muita tecnologia surgindo e estando à disposição desse pessoal aí. São mais individualistas, gostam muito de desafios, são dinâmicos, muito disponíveis para mudanças. Ah, vamos, sei lá, pintar a igreja de preto. Ó, fechou, eu acho legal. Ah, vamos apagar a luz da igreja na hora do culto? Legal, legal, acho legal. A maioria não tem dificuldade com mudanças. Já vi que alguns aqui são gerações anteriores, né? Valorizam a infância. Isso aqui, essa geração faz muito, gente. Eu estava assistindo uma palestra sobre uma doutora nesse assunto aí, e ela não é evangélica, mas ela fala assim, gente, eu fico de bobeira com essa geração Y. Eles chegam na minha casa, aqueles marmanjos, e perguntam, tem todinho? Ela falou, eu achei que eles iam pedir uma vodka, um vinho, alguma coisa. Pedem todinho. Essa geração Y é muito conhecida por valorizar a infância. Mantém práticas da infância, hábitos alimentares da infância, mesmo na vida adulta, gostam de coisas da infância, gostam de brincadeiras. Por exemplo, vou me colocar aqui, eu não sei quando eu vou parar de brincar de imagem e ação, por exemplo. Não é? Então, é um pessoal mais irreverente, digamos assim, esse pessoal aqui. São conhecidos por multitarefas, começam a criar a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui está começando aqui agora, viu, gente? Mas começa a ter dificuldade com hierarquias. Nessa geração que começa a haver mais conflito entre as gerações, porque esse pessoal que começa a entender o seguinte, por que é que eu tenho que fazer tudo que o meu pastor fala? Por que é que eu tenho que obedecer tudo que meu pai e minha mãe falam comigo? Será que eles estão certos mesmos? Por que que minha mãe, mas o meu pai sempre acha que está certo? Esse pessoal começa a questionar isso. Por que que não pode ser o contrário? Eu dou a ordem e eles obedecem. E ali aparece por fim a autoestima muito alta. E aí aparece um outro problema deles, nessa geração Y. Hiperexposição. Estão de autoestima elevada, né? São aparecidos. A geração Y é a primeira geração muito aparecida. Vão postar tudo que eu faço na rede social, minhas fotos, minha família, o que eu gosto, o que eu não gosto. Robmar. Para que eu tenho que saber a capital dos países? Mas calma que a geração da Larissa é pior ainda do que a Y, nesse aspecto aí. Calma lá que o Rob está contando aqui que a Larissa, filho dele, questionou por que é que ela tem que aprender as capitais dos países do mundo. Para que ela tem que aprender isso? Ela não quer. Eu não quero, para que tem que saber matemática? Mas que droga, para quê? Então, essa hiperexposição desse pessoal aqui é complicado, porque começaram a se expor demais. Tudo que eu faço eu quero mostrar. Mas aqui ainda eles tinham autoestima elevada. Esse pessoal aqui, depois deles vai surgir então, só para a gente lembrar aí dois nomes, dois famosinhos aí da geração Y, o criador do Facebook, Zuckerberg, e Neymar. São bem característicos aí da geração Y. Neymar tem autoestima bem elevada, né, esse cara, né? É bem geração Y, né? Não é? Hiperexposição, então, bem aparecidinho. Depois deles, a gente chega na geração Z. Olha essa geração de doido.
Ou estão nos deixando doido? Esse pessoal aqui da geração Z, eles nasceram entre os anos 1996 e 2009. Hoje eles têm entre 11 e 24 anos. Alguns deles já estão no mercado de trabalho, por exemplo. Estão em peso aqui dentro da nossa igreja. Eles têm alguns hábitos bem peculiares. E você vai observar que ao longo da história que a gente está contando aqui, uma geração herda algumas coisas das outras, né? Características. O hábito de uma geração influencia na formação da outra geração. Então, a geração X super protegeu os filhos, não é isso? E esse negócio continuou, isso não parou não. Se a geração Y já veio um pouco mimada por causa dessa superproteção, imagina agora a geração Z. Então olha bem as características deles. É bem grande. Eles são complexos de entender, esse pessoal. São jovens realistas e práticos. Quando eu digo realistas, não significa que eles sabem viver a vida não, viu gente? É o seguinte, meu cabelo ficou legal, pastor, o fulano de tal? Cara, ficou paia pra caramba, ficou muito feio. Gostam de ser sinceros, super sinceros, prático, praticidade. O negócio tem que acontecer rápido mesmo, se for demorar não rola. Desde bem cedo buscam o enriquecimento pessoal, é uma geração que o mercado está de olho neles, sabe por quê? Eles começam a investir em bolsa de valores já desde bem cedo, começam a pesquisar como eu vou fazer para ficar rico. O negócio deles não é ter o sustento dentro de casa, o negócio deles é ficar rico. Esse pessoal aqui é muito focado nesse negócio aí. Olha isso aqui, essa característica desse pessoal, gente. Contestam vigorosamente todos os estereótipos e não ligam para definições de gênero, idade ou classe. Desconstroem rótulos. Isso aqui eles herdaram desde lá dos hippies. Sabe o que está acontecendo hoje? A geração Z está pegando ideias do movimento hippies, está ampliando esse negócio. Eles conseguiram ler a ideia do movimento paz e amor e libertinagem melhor do que as outras gerações. Então, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa da geração Z, você vai falar assim, eu acho que mulher que raspa a cabeça de lado aqui é lésbica. Por quê? Nada a ver. Que preconceituoso você. Realmente é um preconceito. Um preconceito é o quê? É um conceito formado antes, sabe, de conhecer a pessoa, não é isso? Então, para eles, não, gente, para de rotular as pessoas. Nada de rótulo, nada de estereótipos. Eu sou como eu quero ser, eu vivo como eu quero, eu me visto como eu quero. Esse pessoal que prega isso, defende isso de uma forma feroz. Então, eu posso ser quem eu quiser ser. Quem é que manda em mim? Ninguém manda em mim. Seu pai, né? Ainda bem que você sabe. A Damares manda em mim, né, Bonnie? Esse pessoal que tem muita dificuldade com esse negócio de rótulos. Então, olha bem. Quando você fala com esse pessoal assim, mas preto é cor de trevas. Assim, olha, vamos olhar para a nossa igreja aqui, ó. Tem gente que achou o máximo a cor que escolheram aqui. Quem escolheu essa cor foi o pastor Carlos Emílio, viu, gente? Foi pastor Carlos Emílio. Não foi nem Emerson, nem Douglas, não. Não, pastor Carlos Emílio. Ele foi no restaurante Mirim, achou top a cor, nossa, que bonito. Ele tão velhinho, muito moderninho, né? Então, olha bem, algumas igrejas hoje pintam as paredes de preto, pintam tudo de preto. E aí, para nós, que somos um pouco mais velhos, a gente olha, não, para que isso, cara? Eles viram, a geração Z vira e fala assim, por que não? Aí alguns vão falar assim, porque preto é cor de trevas. Por que preto é cor de trevas? Quem é que deu esse rótulo para a cor preto? Qual o problema com a cor preto? Por que o rosa não pode ser uma cor de trevas? Por que o rosa não pode ser a cor do mal?
Então, nenhuma cor é do mal, tudo pode, depende do seu ponto de vista, depende do que você quer acreditar. São adeptos do pensamento lógico, são autodidatas, aprendem muito fácil sozinhos. Entra na internet, aprendeu a fazer, muita coisa, aprendem sozinhos mesmo, sem precisar de um professor com tempo para isso. Hipervalorizam o eu, são muito egocêntricos, muito mesmo. Não, eu posso, eu quero, se eu quero, ninguém pode me impedir, eu sou o que eu sou. Valorizam a espontaneidade, gostam de ser espontâneos. Herdaram e ampliaram a hiperexposição da geração Y. Então a minha geração começou a se expor muito, né? Fotos, esse pessoal melhorou mais ainda isso. Criaram redes sociais, por exemplo, onde você se expõe de uma forma que para mim não é nada normal e é muito prejudicial até para a pessoa. E eu sou geração Y. Ou seja, essa hiperexposição que a minha geração fez, eles ampliaram esse negócio. As redes sociais cresceram muito mais depois que eles chegaram. E eles frequentam muito mais as redes sociais do que até a geração Y. São extremamente impacientes. Têm muita dificuldade com hierarquia. Quando eu digo que esse pessoal é extremamente impaciente, gente, olha aqui. Quando eu digo que eles são extremamente impacientes, isso aqui, atenção, este aqui é o maior problema dessa geração Z. Porque a falta de paciência está adoecendo a geração Z. O maior abismo de gerações que existe foi criado por essa geração. É a geração mais diferente de todas que já passou na face da Terra. Por isso é muito diferente, por exemplo, a geração do Daniel para a geração do Carlos Emídio, por exemplo. Então, o maior abismo de geração já registrado é o deles. E é a geração com a maior dificuldade de gerenciar as emoções. Você vê muito hoje casos de adolescentes que se cortam, que sofrem por coisas que você olha, mas por quê? A gente olha, mas por quê? O oposto da geração Y, que tinha autoestima elevada, a geração Z foi lá embaixo. Por quê? Eu quero muito ser alguém na vida, mas eu não consigo esperar para ser alguém na vida. Isso me frustra. Eu quero muito ter um celular top, mas eu não consigo esperar para ter. Isso me frustra, porque eu olho os meus amigos em volta, eles têm, e eu não tenho. Então eu vou me cortar por isso. Eu não presto por isso. Não. E alguns acham exagero, mas muitos adolescentes sofrem exatamente por isso. Antigamente a gente chamaria isso de inveja, né? Não é isso? Eu olho para o outro, algo que ele tem, quero muito ter e não tenho. E o fato de eu não ter me deixa mal. Então, eles são muito impacientes, não suportam esperar. Tem que ser tudo agora, instantâneo, tem que acontecer. Eu estava conversando outro dia com a Simone, mas a Michele, e elas me contando que a Mirella é assim. Não, se ela quer um negócio, tem que ser agora. Não tem que, vamos lá agora. E saíram para comprar alguma coisa, e a Michele estava nova de carteira de volante, e ela, não, até o lugar tal eu sei ir. Lá em Patinga, no Betânia eu sei ir. Foi lá no Betânia, mas aqui não achou o tecido que ela queria, agora quer lá no centro. Então outro dia a gente vai, então, Mirella. Não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora, e venceram ela pelo cansaço. Foram, aí chegou lá, o carro deu problema. Aí a Michele, tá vendo, a culpa é sua, Mirella. Mas essa ansiedade, essa falta de paciência é comum dessa geração. Eles não suportam esperar, tem que ser imediatamente. Isso é um grande problema dessa geração Z. Acabou por aí? Tem uma geração depois desse pessoal aí? Para finalizar, a gente tem agora a geração alfa chegando aí. Estão chegando com tudo.
essa geração alfa aí, pouco se sabe sobre eles, a não ser que dominam tecnologia muito cedo. Aprendem sobre tecnologia muito cedo. Agora eu quero que você pense comigo o seguinte aqui. A gente falou aqui sobre essas gerações, todas elas estão convivendo hoje, nas empresas, na escola, na igreja, que é o nosso foco aqui, falar sobre isso, sobre essa convivência na igreja. E aí, vocês não precisam me responder hoje ainda, mas eu quero te perguntar, o que mais incomoda você no jeito de pensar das gerações diferentes da sua, seja anteriores à sua ou posteriores à sua? Com certeza tem coisas que te incomodam, tanto antes quanto depois. E isso é um problemão para a gente. É um problemão porque é um desafio que nós como igreja temos. E se a gente não começar a identificar o que formou essa mentalidade nessas gerações e como nós vamos gerenciar o conflito entre nós, os conflitos entre nós, a igreja pode sair perdendo muito. Um exemplo claro disso, pessoal da geração alfa aí, principalmente, e até a geração Z também, eles são muito influenciados hoje por pessoas da minha geração, como Felipe Neto. Felipe Neto é geração Y, Felipe Neto é família Neto. Gente, e eu falei isso numa outra igreja que eu fui dar essa palestra, presta atenção no seguinte, ou a gente, nós mais velhos aqui, ou a gente é despertado para a realidade de que nós precisamos influenciar esses meninos mais novos, ou esse pessoal, como Felipe Neto e a família Neto, vão influenciá-los, vão formar o caráter deles, vão formar o jeito como enxergam a vida. O cristianismo está no meio desse turbilhão de conflitos aí. Você percebe que a expressão abismo de gerações mostra que é realmente um buraco entre uma geração e outra. E no próximo domingo nós vamos falar um pouco sobre esses conflitos. Vocês vão poder participar, mas eu quero falar exatamente sobre a minha posição como geração Y na gerência desses conflitos, a posição dos mais tradicionais, da geração Baby Boomers, da geração X e também da geração Z Alpha, porque tem que haver esforço de todos os lados para a gente conseguir conciliar esse negócio. Agora abre a sua Bíblia comigo no Salmo 90, por favor. Salmo de número 90. Olha o que diz o salmista. Ele está se declarando para Deus. Eu vou ler na NVI. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se
como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. No meio desse turbilhão de mudanças, desse mundo de diferenças entre as gerações, desse jeito de ver a vida e o mundo tão diferente, tem alguém que não muda. Nosso Deus. No meio dessa bagunça toda, tem alguém que é sempre fiel. E Ele é o socorro de todas as gerações. Ele é o refúgio de geração em geração. Ele é o refúgio. E o salmista fala o seguinte, que essa bondade de Deus, a fidelidade de Deus, os feitos grandiosos de Deus, vão ser contados de uma geração para outra. Então a Bíblia já começa a falar com a gente sobre esse conflito que nós temos, que nós precisamos vencê-los, porque nós temos uma missão, de passar às próximas gerações, o Deus que nós conhecemos. Não é fácil, não tem sido fácil, eu acho que nunca vai ser fácil, mas é possível, desde que Deus esteja no controle de tudo. Por hoje, eu quero deixar vocês com essa meditação rápida, esse mundo de informações que trouxemos aqui hoje, sobre essas gerações. Mas no próximo domingo nós vamos continuar esse bate-papo aqui, e vamos falar exatamente dos conflitos que existem entre essas gerações. Como nós vamos gerenciar esse negócio, gente?